de bico, correndo do rapa nas cidades, tentando levar algum para casa, desorganizando a economia formal do país. Você tem, nos últimos 12 meses, Samuel, 62.700 homicídios no Brasil. Só 8 de cada 100 investigados, o que é uma verdadeira selva. E tudo isso diante de um Estado praticamente monopolizado pela ladroeira, pela incompetência, pelo privilégio. Esse conjunto de fatores não é bom conselheiro. E o nosso povo, especialmente os mais jovens, estão começando a descrer na própria linguagem da democracia, que é a política. E nós só podemos resolver isso com exemplo e com uma ideia, não é, emancipadora, uma ideia que seja capaz de reunir os interesses de quem produz com os interesses de quem trabalha. E por falar em produzir e trabalhar, o centro disso é São Paulo. São Paulo é o centro da crise brasileira. No Brasil, fecharam 1.000 indústrias no último ano, 1.000. 580 mil brasileiros perderam o emprego com essas 1.000 indústrias fechadas. Mas São Paulo, que é a sede dessa grave crise, é também a saída. É aqui que está a ciência, a tecnologia do país, é aqui que está o empreendedorismo de várias vocações, né? Eu estava vindo agora de avião, aí vendo um lugar é reflorestamento, no outro lugar é uma agricultura de alta linhagem, né? na cana-de-açúcar, no outro é uma indústria metal-mecânica, como tem em Bauru, uma indústria eletrônica, enfim. Portanto, nós precisamos agitar São Paulo, porque o Brasil, mais uma vez, está precisando de São Paulo. Portanto, a minha chegada a Bauru é para pedir a São Paulo que se levante em defesa do Brasil novamente. Ô, Ciro, nós teremos uma eleição extremamente atípica, até por descrédito na classe política, problemas financeiros que provocaram esses milhões de desempregos. Como é que você acha que vai ser a postura e o comportamento do eleitor diante dessas candidaturas que estão sendo pré-anunciadas? Nesse momento é preciso que a gente tenha humildade para reconhecer que o povo está coberto de razão. A política brasileira está falhando miseravelmente nas respostas mais práticas. Você estava outro dia me dando um dado que há mais de 1 milhão de mulheres brasileiras que já fizeram a mamografia e tomaram notícia de um nódulo no seio, que pode ser benigno, mas estão numa fila há mais de 3 anos, em média, para fazer a punção, para saber se aquilo é um câncer ou não. Veja que terror que se está estabelecendo em qualquer ângulo que você queira considerar. Isso faz com que a população, nesse momento, se expresse com muita revolta, com muita descrença, com muita desesperança, mas a vida continua, né? E fora da política não há solução para nada. Isso é que a gente tem que humildade, com exemplo, né? Com exemplo. Eu, por exemplo, tenho 38 anos de vida pública, nunca fui envolvido em nenhum tipo de escândalo, nenhum mal feito, né? Bato duro nas perversões brasileiras, já fui processado pelo Temer, porque chamei ele de ladrão, porque ele é ladrão, né? Já fui processado pelo Eduardo Cunha, porque chamei de ladrão e ele é ladrão, esse já está na cadeia, o outro vai também. E isso tudo faz com que a gente possa recomendar para a população, ok, a revolta é justa, mas, meu irmão, do preço do feijão ao preço da passagem de ônibus, a condição do seu filho estudar ou de ser cooptado pelo narcotráfico, a condição da saúde, o salário, o valor da aposentadoria, tudo isso é a política que resolve. Se a gente deixar a política sem a presença da participação popular, ela vai se realizar do mesmo jeito. Vai se realizar com quem? Com os bandidos, com os marginais. E é isso que eles querem, que o povo pense que é todo mundo igual. E, na verdade, nós temos que fazer um grande esforço, volto a dizer, pelo exemplo e pelas ideias, para separar, como ensina a Bíblia, o joio do trigo. Se você tem a capacidade de mostrar que pode ser diferente o Brasil, nosso povo vai voltar a crer. Porque esse país tem tudo, né, Samuel? Tudo. Você é um homem vivido, já viu outros momentos trágicos da vida nacional e o Brasil acaba virando o jogo e tem uma condição muito generosa, do ponto de vista físico, terra, gente, água, biomassa, petróleo, riquezas minerais sem conta. Então tem tudo. O nosso problema é a falha da política. Mas isso na democracia está na mão do povo resolver. Ô Ciro, especulou-se muito aí, assim, em função até da sua candidatura, que você poderia ser um candidato em lugar do próprio Lula, se o Lula não puder ser candidato, e não deve poder mesmo, vai ser muito difícil, mas não impossível. Eu gostaria que você dissesse como é que vai ser. Qual a linha que você, claro que todo mundo já sabe que você é um destravado, ou seja, não tem mensurações para aquilo que pensa. Eu acho até isso muito válido. Eu acho que isso é uma exigência dos tempos. Né? Mas como é que o eleitor vai encontrar o Ciro nessa postura
eleitoral desta eleição extremamente atípica? Veja, Samuel, ninguém no mundo político dá a menor crença de que vão deixar o Lula ser candidato. E só o PT fica agitando essa possibilidade e tal, que a gente respeita, porque é muita dor para eles, é um trauma muito grande. Eu acho que mesmo a pessoa que mais crítica do Lula não deve achar uma coisa boa, um líder popular tão importante para a história do país, que mexeu com a vida de tantos brasileiros, está amargando uma cadeia. Também não quero desculpar os erros que não foram pequenos do PT. Se então o Lula não é candidato, como todo mundo acha que não é, e eu acho que não vão deixar ele ser candidato, a minha responsabilidade cresce muito. Não para interpretar o PT, que eu não sou do PT, mas para tentar produzir no Brasil um projeto que reúna concretamente os interesses do setor produtivo com o setor dos trabalhadores. Por quê? Porque esses dois setores estão afundando juntos. Na medida em que eu lhe falo que 1.000 indústrias foram fechadas, 580 mil brasileiros foram desempregados. Eu só tenho condição de voltar esse povo a ter emprego se eu retomar o crescimento, se eu reforçar a base produtiva do país. E isso eu sei fazer. Eu adquiri uma experiência, eu já comandei a economia do Brasil, governei o 8º estado brasileiro, fui prefeito da 5ª maior cidade do Brasil, não é? Fui ministro da integração nacional, conheço o país de ponta a ponta. E é por isso que eu aceitei o desafio nessa hora tão difícil, né, de mobilizar o povo brasileiro para que a gente restaure a confiança no país. E eu vou caminhar naquilo que se convenciona chamar de centro-esquerda. Ou seja, o Brasil não aguenta extremismo, nem de esquerda nem de direita. É preciso caminhar por um equilíbrio, por diálogo, para reunir os interesses práticos, né? O que é que precisa para restaurar a condição de produzir? O que é que precisa para que o trabalhador tenha de volta a confiança de que ele vai acordar cedo, vai trabalhar e volta para casa com salário para pagar as contas dele, a comida em casa, sem ter essa humilhação que hoje nós estamos assistindo no país. Como é que você acha que podem formar na sua candidatura as alianças do Estado, inclusive aqui no seu Estado paulista? Eu estou namorando assim com muito empenho, né? E são namoradas difíceis, são, né, compreendo, mas e disso você entende, né, Ciro? Razoável. Já fui bom nisso, amigo. Já fui bom nisso, velho amigo. Né? Então, repare, eu estou namorando a aliança com o PSB, que no estado de São Paulo é liderado pelo atual governador Márcio França, que é um velho e querido companheiro, um velho e querido amigo. O povão de São Paulo ainda não o conhece, mas é uma figura absolutamente extraordinária, um político humilde, habilidoso, extraordinário administrador, talvez quem tenha produzido o melhor exemplo de prevenir violência e narcotráfico em relação à juventude foi ele ainda quando jovem prefeito em São Vicente, na Baixada Santista. Enfim, mas eles estão ainda aí independentes, o Alckmin também namora, o que é normal. O Alckmin é meu conterrâneo, de Pindamonhangaba. Você vai ter vai ter uma final de Copa do Mundo no Brasil entre dois filhos de Pindamonhangaba, né? Eu tenho brincado com ele, que é um velho amigo, a gente não precisa ser inimigo para disputar a política. E o outro lado também está me dando sinais, aquele que se convencionou chamar de Centrão, que é uma reunião entre o PP, Partido Progressista, o Democratas e o Partido Solidariedade, que são liderados por Ciro Nogueira, ACM Neto e Paulinho da Força, aqui em São Paulo. Ô, Ciro, eu queria até ouvir a sua opinião, porque eu tenho entrevistado aqui vários magistrados de primeira instância e nos bastidores eles fazem comentários e críticas à Suprema Corte deste país, que tem entrado em desacordo não só com várias... Isso é claro, no direito a esta dualidade de interpretações, mas tem sido muito sistêmica ao posicionamento desta Suprema Corte. Como é que você vê esse imbróglio jurídico em torno daquilo que se forma dessas convicções brasileiras? Eu vejo com muita preocupação, porque no sentimento do povo, o Brasil vive uma espécie de estado de anomia, ou seja, um estado de anarquia, do seu ponto de vista institucional. Mas como cientista político, vamos dizer assim, depois de uma vivência prática, eu também sou professor da universidade, a explicação é simples: o poder político se desmoralizou. Então a presidência da República hoje é ocupada por um homem processado por corrupção, formação de quadrilha, e só não está na cadeia porque comprou a maioria do Congresso, também corrupto. Então, veja bem, os dois expressões do poder político desmoralizados, a maioria do Congresso e a presidência da República. Como o poder não aceita o vácuo, não aceita o vazio, a outra esfera de poder que vem do Ministério Público e do Judiciário avança. Avança na legislação, avança anulando atos administrativos, avança
né, judicializando a política e, portanto, substituindo a soberania do voto popular, que se expressa na representação política renovada ciclicamente pelo povo, para uma verdadeira ditadura do judiciário, que o Rui Barbosa já dizia que é a pior das ditaduras. E com coisas chocantes, né? Porque você tem a mesma lei, um dia a metade do Supremo diz que vale o que está escrito. Passa um tempo e a mesma outra metade, por um voto só, diz que não vale mais o que está escrito. E como é que a sociedade se aguenta nisso? E como é que a estrutura do Estado e os investidores, isso é muito grave, porque ninguém olha mais para o Brasil e diz, vamos esperar mudar. E eu acredito, e estou assumindo esse compromisso, que uma das tarefas do próximo presidente da República, volto a dizer, pelo exemplo, porque não pode botar moral na casa quem tem rabo de palha. Então é preciso organizar, devolver o judiciário ao seu quadrado, devolver o Ministério Público ao seu quadrado, que são quadrados importantes, mas restaurar o império do poder popular que está na sua representação política. Nós vamos renovar agora 2/3 do Senado, toda a Câmara Federal e a Presidência da República. Ainda vamos renovar 27 governos estaduais, todas as assembleias legislativas. Portanto, está na mão do nosso povo fazer uma limpa geral, né? Cuidar muito bem não só do voto para o executivo, que é a nossa tradição, é dar valor a isso, mas prestar atenção no voto para o parlamento. Eu tenho pedido às pessoas, se amanhã for de fato candidato, que por favor não me mande para Brasília com mão e pé amarrado para eu ter que negociar com marginal, com bandido. Quer dizer, se o povo elege, é com quem o povo eleger que eu vou ter que negociar, pelo amor de Deus, né? Vamos tomar tenência e dar valor ao nosso voto também, porque você não dá uma procuração, não é, para um advogado salafrário representar seus direitos. Você não procura um médico incompetente e tal, se você tiver direito de optar. Então, a mesma coisa, ou mais grave ainda, é você dizer, olha, esse fulano aqui é o meu representante, ele que vai dizer por mim como é que vai ser a Previdência Social, ele que vai dizer por mim quanto é que vai ser, como é que vai ser a política do salário, ele que vai dizer por mim que tipo de segurança pública eu quero. E aí eu pego e voto descuidadamente, o cara vai lá e faz tudo o oposto do que o meu voto queria que ele fizesse. Isso está na nossa mão. E não é culpa do povo. Nessa mesma linha, o povo já teve um protesto nas últimas eleições municipais. Nós tivemos aí um índice muito grande de renovação. Você acredita que o eleitor, o brasileiro, ávido até por mudanças, vai caminhar nesta direção? E nós tivemos uma abstenção astronômica na última eleição por causa deste protesto popular, deste protesto eleitoral. Você entende que o povo vai ainda continuar com este mesmo foco, com este mesmo direcionamento de contrariedade a tudo aquilo que já aconteceu? Vai, e nós precisamos transformar essa justa revolta num ato positivo. Porque não ir votar, se omitir, não acontece nada. Ou acontece pior, porque o salafrário vai votar. Então, o picareta vai tentar se eleger. E o que garante que ele não vai ter sucesso é uma presença maciça, especialmente da juventude, que não sabe, né, não vê futuro no país. 62% do jovem brasileiro tem como sonho ir embora do Brasil, se puder. Isso é uma irresponsabilidade criminosa que a atual elite política, que minha geração, está cometendo com o nosso povo. Por isso que eu concito, né, convoco, peço, suplico, rogo, vote, proteste, escolha outro, troque o representante. E essa é a única lição que político safado conhece. É a única lição, é o voto de protesto do povo escolhendo outro no lugar dele. De que maneira esta mensagem vai chegar nesse público que vai decidir essa eleição? Antigamente nós tínhamos aí o horário do Tribunal Regional Eleitoral, que era o termômetro desta balança. Hoje nós temos as mídias sociais, nós temos algumas outras formas de comunicação. Antigamente já tivemos comícios e outras maneiras para se chegar à população. Na sua avaliação, como é que deve chegar o candidato através desta informação ao público para formar essa consciência? O rádio e a TV ainda terão grave centralidade nessas eleições. A internet faz parte agora de um conjunto alternativo de possibilidades, mas a internet é muito inconfiável. Eles inventaram as palavras em inglês, né? Fake news. Então a internet aguenta tudo. Você bota lá qualquer coisa, monta filminho, monta fotografia e a população vê aquilo, mas precisa que aquilo seja sancionado pelos seus comunicadores. Samuel. Então vamos ver o que é que o Samuel vai dizer amanhã no jornal dele sobre aquela fake news, aquela notícia estranha que apareceu. Então vai ser essa combinação.
E haverá também uma curiosidade muito grande e mais em cima da hora pelos debates. Essa é a hora em que a população vai tomar a decisão, porque só quem presta atenção em eleição nessa altura são os políticos e os jornalistas. Né? O povão está vivendo aí uma vida difícil e não é para menos. Claro. Então, Crescente passou a Copa do Mundo, se Deus quiser, nosso país passa a Bélgica, toma a França e vai vencer a Inglaterra na final. Esse é meu palpite aí. Olha só, né? o Esse analista é meu palpite. esportivo Ciro Gomes. E vou dizer, e o artilheiro da Copa chama-se Neymar. Né? Vai ser o Neymar que está sofrendo o diabo aí, a turma zangada porque ele cai, mas não é brincadeira a pancadaria que ele leva. Enfim, vamos voltar aqui para o assunto. Então, Até porque eu quero, antes de você completar, sabe, nós temos tido, e que baliza a nossa audiência, hoje os acessos ao Facebook e a outras mídias. E nós estamos explodindo. Nós tivemos com um outro colega seu, que é candidato à presidência, pré-candidato à presidência da República, quase 1 milhão de acessos no Brasil inteiro, por isso que esse programa é líder de audiência. Graças a Deus continue assim, hein, gente. Esse programa é líder de audiência porque você não tem outro patrão. Seu patrão é o seu telespectador. Isso é verdade. Né? Então, não alisa entrevistado. Os nossos internautas, que eu imaginava que o Ciro ia dar um salto na grandiosidade da quantidade de internautas, de adeptos do Facebook e outras plataformas que nos assistem no Brasil inteiro, de norte a sul. Estamos explodindo. Muito obrigado a você. Continue, Ciro. Eu estava dizendo, não passou a Copa do Mundo, a população vai começar a se ligar, porque julho, que é esse mês agora, 15, termina a Copa. Se Deus quiser, com o Brasil hexacampeão. Mas passou isso, ali no dia 20 já começam as convenções. Então a televisão vai começar a dizer, ó, começaram a escolher os candidatos. A turma diz, opa, tem eleição? Quem é? Quem são os candidatos? Aí vocês estão num bando de vagabundo, estão num bando de ladrão, não estou interessado. Mas aí começa a discussão. Começa a discussão, outro, meu irmão, não adianta, o outro, olha, tudo bem, a zanga é justa, mas e daí? Alguém vai governar, e você vai deixar o cabo governar sem sua influência? Vamos lá, de maneira que eu acho que no limite o voto será esperançoso. E cabe a nós, os candidatos todos, construir essa esperança para o nosso povo. Com o pé no chão, não pode andar mentindo, não se tem direito de semear, não é? Falsa esperança para uma sociedade que já está tão machucada, mas é nosso papel fazer um debate de alto nível, não é um debate que consulte as melhores inteligências do país, que nos respeitemos pessoalmente, para que no dia seguinte da eleição, aquele que ganhar possa estender a mão ao que perdeu e dizer, meu irmão, venha fiscalizar meu governo, venha cobrar as promessas que eu fiz, ou se não, venha para dentro me ajudar a fazer, que é o que as democracias maduras do mundo fazem. E o Brasil perdeu nessa violência entre PT e PSDB, que já passou de qualquer limite, né? O Brasil não aguenta mais essa disputa odienta que reduz a nossa sociedade maravilhosa e complexa como é, a uma disputa mesquinha, odienta entre coxinhas e mortadelas. Veja se o Brasil cabe nessa miudice. Para encerrar, Ciro, até porque a sua assessoria Claro, já lógico. faz sinal aí para mim. Eu queria que você dissesse para o eleitor dessa região, para o eleitor do Brasil inteiro que nos acompanha agora, o que mudou no Ciro Gomes de quando foi candidato pela primeira vez ao Ciro Gomes, que se apresenta como pré-candidato e deve ser oficializado como candidato do seu partido nesta eleição para a presidência da República. Tem uma mudança que dá para ver aqui na disputa entre quem fica branco e quem vai embora primeiro. Então, eu fiz 60 anos. Eu sou uma pessoa muito indignada com essas coisas do Brasil. Eu conheço o mundo. Nenhum país do mundo tem as condições extraordinárias para fazer uma sociedade viver com dignidade como nós. E o que está falhando no Brasil é a política, essa malfadada política que a gente redemocratizou o país. Minha geração acredita no milagre, porque nós tiramos o Brasil de uma ditadura, devolvemos a democracia, todo mundo confiava no futuro do país, nós vimos que o Brasil tem capacidade de mudar e de repente está tudo para trás e confusão e se apresenta a flor do lodo, né? O urubu da carniça, porque começa, quando o país entra em desorientação, todo tipo de demagogo, de que resolve problemas a golpe de frase feita, aparece. Né? E no Brasil não é diferente, isso está acontecendo na Europa também, que é a semente do militarismo, do extremismo, que é a pior solução para um país como o nosso, que precisa desesperadamente do diálogo. E eu mudei por isso, porque eu aprendi essas lições todas, passei esses anos todos estudando o Brasil. Não faço da política meio de vida, me afastei da política, fui trabalhando na iniciativa privada, vi as coisas pelo lado, né, de uma grande empresa, trabalhei na Companhia Siderúrgica Nacional, fui diretor-presidente de uma companhia ferroviária, cheio de problemas, estava trabalhando com 5.000 operários quando
veio o impeachment e eu me senti obrigado a vir para a luta para defender esse patrimônio, né, do direito ao povo de mandar no seu próprio nariz. Então, eu sou a mesma pessoa, não vou mudar a minha indignação, não estou disposto a vender a alma para ser presidente, mas estou muito mais maduro, muito mais capaz de compreender a necessidade do diálogo e de ganhar a coisa pela virtude do argumento e não pela altura do grito. O que será prioridade para você, Ciro? Emprego, 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 emprego e depois disso emprego. Ciro, eu fiquei muito feliz em tê-lo aqui e para os internautas e para os telespectadores, esta entrevista será reapresentada nos horários alternativos desta sexta-feira do nosso telejornal e vai ficar aí no nosso site à disposição do Brasil inteiro para ser acessada a qualquer momento. Fiquei muito feliz em tê-lo aqui, Ciro. Muito alegre em revê-lo. Que você seja muito bem sucedido e que suas ideias prosperem e que você possa convencer o telespectador que você é uma opção diferenciada para a próxima eleição. Obrigado, Samuel. Me permita abraçar e agradecer a toda a boa gente de Bauru e de toda a região noroeste de São Paulo. Bom, eu quero agradecer aos meus amigos do Diretório Municipal do PDT aqui de Bauru. Eles estão aqui, só posso mencionar claro, o Gerson Pinheiro, o nosso vereador, presidente da Câmara, Sandro Bussola, o Lúcio Maluf, que é nosso companheiro secretário-geral, e o Carlos Paulinho, militante do PDT. Muito obrigado a companheirada aí por me receber. E o Fabiano Mariano, que... O Fabiano também está aí, lógico. O Fabiano Mariano, que carregava, eu não sei, pequenininho desse jeito, ele carregava o João Herman, que era pesadão. Sim. Ciro, muito obrigado a você. Um abração, Samuel. Que você seja bem sucedido nessa sua empreitada. Estamos encerrando o nosso enfoque regional com a reapresentação desta entrevista nesta sexta-feira, nos horários do telejornal da sua TV Prevê. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado à região inteira por esta audiência expressiva que eu sou contemplado e o meu convidado também o é. Um abraço a todos e, já que estou encerrando nesta sexta-feira, um bom final de semana para todos. Segundinho só para subir o passarem os créditos. Obrigado, gente. Obrigado, hein, Fabiano? Obrigado, turma aí. Foque Regional. Apoio Cultural Unimed Bauru. Cuidar de você. Esse é o plano. Bauru Alarme, Serralheria. Você quer comprar no portão com qualidade?